Bom dia mais uma vez a quem simplesmente neste momento conecta-se ao programa Conexões Gospel. No dia que estamos a falar da doutrina versus a heresia. E o pastor Antônio estava aqui a nos explicar. Pode continuar? Muito bem, deixa eu continuar. Quando falamos sobre doutrina, heresia, a doutrina, como eu estava explicando logo no início, que é um conjunto de verdades bíblicas. Essas verdades bíblicas, quem anuncia? Porque esse é um ponto muito importante. Eu não quero fugir muito do tema. Quem anuncia essas verdades bíblicas é a igreja. Ok, não continua. A igreja é que anuncia essas verdades bíblicas. Okay. Aqui o nosso irmão explicou, deu muitas explicações, falou muito bonito, mas tudo que explicou são inverdades. Não existe, são inverdades, não são verdades. Porque a Bíblia, ela é em conjunto. A Bíblia não pode dizer que apareceu um profeta, anunciou uma mensagem diferente e veio outro anunciar. Ele explicou muito bem aqui, Hebreus 8, Hebreus 8:45. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Que se Cristo é o mesmo, Senhor, não tem como alterar a sua mensagem. Okay. Ele continua sendo Cristo, não muda a sua mensagem. Okay. A mensagem permanece a mesma, não altera. Deixa eu continuar aqui. A igreja é quem anuncia, é quem é responsável pela doutrina bíblica. Okay. E o que é essa igreja? Que é importante conhecer aqui, para ver que não há espaço aqui no meio para o surgimento de um indivíduo com uma mensagem diferente. Okay. O que a igreja é? A igreja é um ministério do reino de Deus. Okay. Se for olhar, Jesus disse, e deve ser em Lucas, disse que a lei durou até João. Quer dizer, a lei de Moisés se estendeu desde Moisés até João Batista. Desde agora vos é anunciado o reino de Deus. Jesus que fez não foi trazer uma mensagem, uma doutrina, não uma doutrina, uma mensagem assim, não. Jesus veio falar do reino de Deus. Esse é um ponto importante. Falou de uma nação, de um reino, de um país. Ele estava a explicar sobre o reino. Tudo que Cristo ensinou é a respeito do reino. Quando Jesus curava, estava a mostrar que no reino de Deus, lá no reino de Deus, não há doentes. Quando Jesus perdoava, está a mostrar claramente que o rei, o dono do reino, que é Deus, ele é o perdoador. Okay. Então, tudo quanto Cristo fazia, ou que ele vivia, refletia um reino. Okay. E Jesus Cristo, quando morre, ele manda a igreja pregar a palavra. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz que vão, ensine tudo quanto vocês ouviram, ou vocês aprenderam, transmite, até a consumação. Quer dizer, eu estarei convosco, compreende esse ponto? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, consumação do século o que é? É até o fim dos tempos. Eu estarei convosco enquanto vocês forem ensinar a respeito do reino. A respeito do reino. Então o que a igreja faz? A igreja anuncia o rei e o seu reino. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar, é falar a respeito do rei e o seu reino. Não há espaço aqui para outra coisa. É o rei e o seu reino. É por essa razão, lá no livro de Mateus capítulo 24, versículo 14, a palavra diz que esse evangelho do reino, quer dizer, o evangelho pregado por Jesus Cristo, o evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho pregado pelo Paulo, é o evangelho do reino. Paulo não pregou nada a não ser o evangelho. Olha só o que diz lá em Romanos 1:16. Quando eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Quer dizer, as boas novas a respeito do reino de Cristo, ou a respeito de Cristo. Não me envergonho delas, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E lá em Marcos capítulo 1, o Marcos escreve, evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então quer dizer que evangelho é a mensagem, boa notícia, a respeito do reino de Deus. E outra coisa importante que eu quero destacar aqui, 1 Coríntios 15, versículo 3 a 4, Paulo diz que eu recebi o que também vos transmiti. O que quer dizer isso? Que Paulo, o que ele pregou, não foi na base de uma revelação, no sentido, apareceu um anjo, falou com ele. O Cacó Filipe agora disse que Paulo até era herege também. Será que... Não, o que ele estava explicando não foi até que Paulo era herege. Quer dizer, como na altura pensou-se. Okay? Esse é como pessoas pensavam a respeito da igreja. Okay. Naquela altura. Okay? Então, o que Paulo pregou, ele também recebeu, ele também aprendeu e ensinou. Okay. Então, não recebeu uma mensagem diferente. E aqui, o Pedro Aleixo, o apóstolo... Cacó Filipe, pode considerar ele como Cacó Filipe. Ok, o Cacó Filipe, discípulo Cacó Filipe, mencionou alguns fatos. Disse, por exemplo, aliás, algumas coisas. Disse que Jesus ensinou sobre a pornografia, por exemplo. Jesus ensinou sobre... Paulo falou... Mencionou algumas coisas que ele acredita que Cristo não ensinou a respeito dessas coisas. Jesus disse que há muito que ele queria vos dizer, mas não vou poder. Mas há de vir o Espírito da verdade. Ele vai vos guiar em toda a verdade. E há de vos ensinar coisas. E lá no livro de Atos, Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando estava com os discípulos, ensinou muitas outras coisas. Significa que há coisas que Cristo fez e ensinou que não foram registradas. Ok. Há coisas que Cristo fez e ensinou que não foram registradas, porque não cabiam. Seriam insuficientes os livros, como diz João.
seriam suficientes os livros para caber todo o ensinamento de Jesus Cristo. Mas Jesus disse, ainda há coisas que vocês já não vão suportar, por causa da vossa condição, por causa da vossa capacidade, vocês não vão suportar a mensagem que é muita. Então, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele há de vos ensinar outras coisas, quer dizer, no decorrer do tempo. Okay? Mas a mensagem não muda, a essência, o foco da mensagem é o reino de Deus. É Cristo. E Cristo e o seu reino. É por essa razão, o Pedro, no livro de Atos capítulo 3, se quiser ler, Atos capítulo 3, todo o capítulo, vai perceber o que acontece. Pedro não fala de uma mensagem que Cristo ensinou. Pedro fala a respeito de Cristo, aquele que ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Está a falar de um homem, de um indivíduo, de um senhor, de alguém que é o rei de um reino. Está a falar dele. E apóstolo Paulo também, ele explica, ele diz que nós pregamos a Cristo. E João capítulo 20, versículo 31, diz que para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que está acontecendo aqui? Todos os apóstolos ensinaram a respeito de Jesus Cristo. Não trouxeram a mensagem, uma lei nova, como o Pedro tenta fazer entender, que tem uma mensagem nova que aparece. Não ensinaram isso. Eles ensinaram a respeito de um rei. Eu acreditaria que Pedro Aleixo, ou seu líder, o Cacó Filipe, é homem de Deus, se ele ensinasse a respeito de Cristo. Não trazer uma lei nova por acreditar que ele é homem de Deus, então recebeu aquela lei nova. Não. Nenhum apóstolo, se ele quiser até pode me questionar se quiser. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Jesus Cristo trouxe uma lei nova. O que Paulo fez, por exemplo, quando ensinou sobre as mulheres na igreja, as mulheres devem falar na igreja. Quero explicar isso, porque eu sei que quero chegar até lá, quero falar sobre isso. Quando Paulo diz que as mulheres não devem estar na igreja e outras questões, são questões administrativas. Existem muitas questões da Bíblia que são administrativas. Eu disse agora há pouco tempo que igreja é um ministério. É um ministério, representa um reino. O seu funcionamento, muitas vezes depende. A Bíblia tem questões culturais. São muitas outras questões, vários fatores. Ok. Apóstolo Cacó Filipe. Vou chamar de Cacó Filipe, pode ser? Até porque já disseste que você é Cacó Filipe. Cacó Filipe. Eu disse que seríamos chamados de Cacó Filipe. Okay. Assim também isso já havia sido profetizado. Então é normal que Cacó Filipe, sendo que a revelação do Cacó Filipe, em que tu segues, o outro Cacó Filipe, o seu ministério começou no dia 24 de abril de 1993. Ele teve uma visão e ele foi pedir a um padre católico para que revelasse ou lhe explicasse, segundo a história. Pediu um padre, depois foi pedir um outro e tal. Sendo um homem que foi enviado por Deus, não teria um conhecimento profundo, um conhecimento espiritual, para não pedir aos outros para que seja revelado o sonho. Tá bom. Antes de chegar nessa pergunta, eu ainda quero responder tudo que eles aqui disseram. Talvez se eu não chegar até lá por conta do tempo que vai faltar, no próximo programa podemos vir ainda para falar disso. Pode. Primeiro aqui eu queria falar do Amado ali, e um ponto só que ele mencionou aqui. Realmente eu sou vosso apóstolo. Deles. Todos vocês. Queiram vocês ou não, aqui em Moçambique o vosso apóstolo chama-se Pedro Aleixo. Notem bem isso. Não existe outro. Okay? Não tem mais outro apóstolo verdadeiro aqui em Moçambique, senão o apóstolo Pedro Aleixo. Pedro Aleixo. Assim como o presidente da República é presidente de todos os que se opõem contra ele. Estás a ver os partidos? Sim. Mas que não fazem parte é o nosso apóstolo. Sim. Eu sou vosso apóstolo. Por quê? Porque Deus estabeleceu um profeta. É como se eu estivesse no tempo de João Batista, você também no tempo de João Batista. João Batista estabeleceu os seus. Ou se estivéssemos no tempo de Jesus, Jesus estabeleceu Pedro e Tiago como seus apóstolos. E naquele tempo existiam também líderes religiosos como eles, assim. É muito verdade. Caifás até era o presidente deles. Ok? Mas, no entanto, Pedro era apóstolo de Herodes, de Caifás e de todos eles. Por mais que eles perseguissem, tentaram aprisionar. Então é nesse sentido aí. Anotem bem isso. Agora, falou de Hebreus. Eu estou sempre em muitos programas. Eu não sei. Realmente a serpente não tem ouvido. O diabo... A serpente, quando você fala... A ciência já prova isso. A serpente não tem ouvido. Não ouve. Por isso que Jesus dizia, raça de víbora, descendente de serpente. Falava para quem? Para pessoas, não é? Porque eles não tinham ouvidos. Estou em tantos programas a falar a mesma coisa em relação a Hebreus. Hebreus não fecha nada. Hebreus está a dizer muito bem. No passado, antigamente falou nos primeiros profetas, não é? Depois diz, há dias, há pouco tempo, ou há dias, falou-nos por meio do seu filho. Esse falou-nos está no presente do indicativo ou no passado? No passado. No passado. Mesmo por meio do seu filho, se eles puderem ler para ver, a Bíblia dele está a dizer isso. Falou-nos por meio do seu filho.
Quem estava a dizer isso? É a pessoa que estava lá a dizer que agora há pouco ele falou-nos por meio do seu filho. Não está a dizer que fala-nos. Paulo não disse isso. Okay. Hebreus não disse que hoje Deus fala-nos por meio do seu filho. Okay. A menos que então a gramática está muito errada. Tem que tirar o presente do indicativo fala-nos. E mantermos com falou-nos como se fosse contínuo, né? Sim. Agora, Hebreus lá não fecha isso de que não, hoje Deus ainda nos fala por meio de profeta. Não existe isso. Ok. 2. Falou aqui de Jesus nunca foi profeta. Eu não sei se você lê a Bíblia ou não costuma ler a Bíblia. Diz que a Bíblia nunca mencionou que virá um profeta que era Jesus, não sei como assim. Ou seja, Jesus não era profeta, segundo o que eu entendi que ele disse. Jesus era profeta sim. Quando Moisés dizia em Deuteronômio 18:15 a 18, que ouçam, o Senhor, o Altíssimo Deus, vos enviará um profeta como eu, no meio dos vossos irmãos. Escutem-no. Estava a falar de quem? Atos 3:20 a 21 confirma que era Jesus. Você vê? Mateus 9:17 diz que Jesus era profeta. Quando perguntaram àquele camarada, quem foi que te curou? Ele disse que é um profeta. Está a compreender? Jesus era profeta para o seu conhecimento. Okay. Assim já aproveita a aprender já. Por isso que é importante. Não é só vir aqui porque você se chama de pastor. Não. Você tem que ter o espírito. Tem que ser estabelecido. Está a compreender? Com o profeta, com o apóstolo. Assim como eu estou aqui. Ok? 2. Falou de mediador. É bom que vocês leiam e terminem os versículos. É dito que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não podem parar de ler essa passagem. Só os líderes religiosos gostam de dizer Jesus Cristo é o único mediador. Não, o versículo não termina aí. É dito que Jesus Cristo, homem. Eu perguntaria para você, onde é que está Jesus Cristo, o homem, hoje, para nos mediar? Pode me indicar? Desculpa aí, eu posso... Essa parte Quer dizer que eu penso que ainda está no meu tempo, né? Deixa eu terminar. Só um instante. Estamos num debate. Sim, Okay. mas... Mas Jesus Cristo, homem, não está a referir ao Paulo. Não. Jesus, eu estou respondendo. Essa questão quem falou foi o pastor Pedro, mas eu quero... Sim, mas é uma pergunta Jesus que eu Cristo, fiz. homem, é Jesus, porque ele também é homem. Tá bom. Então, Paulo está falando nesse contexto. É o seguinte, Continuando, eu penso que... Não, continue. Sim. Só quero explicar isso, para não confundir os irmãos. Ainda estou consigo ainda. Concentre-se nessa passagem que eu estou a dizer. Sim, não sei, talvez você não entendeu, só está a dizer o que tem a dizer. Está comigo? É o seguinte, sim, estou contigo ainda. Ok. É preciso que você me escute, ok? Tá, eu vou E escutar, diga mas- com base naquilo que eu estou a dizer. E por isso que Entende eu- assim? Continuando. Lhe corrigi aí. Não, só para- está a corrigir o que não disse. Pastor Antônio. Eu estou a dizer o quê? O amado aí Ah, diz tá bom, que Jesus tá bom. É para Cristo... Pedro, tá bom, Sim, tá sim. bom. O amado ali disse que Jesus Cristo é o mediador, não é isso? Sim. Eu estou a dizer que a Bíblia diz lá, que Jesus Cristo, homem, só há um mediador entre Deus e os homens. Ele está a tentar dizer que Jesus Cristo é mediador ainda hoje. A pergunta que eu estou a colocar é a seguinte: a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A pergunta é: onde é que está o Jesus Cristo, homem, hoje? E nos dias de Paulo, o Jesus Cristo, homem, que era mediador, estava onde para mediar? Ok. Me respondam só aí para eu avançar, por favor. No livro de João 15, versículo 5, lá está a resposta. Não, amado. Diga onde é que estava Jesus Cristo, homem. Ou estava lá na Galileia. Tinha que estar na terra, né? Jesus Cristo, Ok. homem. Por quanto tempo vou descontinuar Tudo bem, com o argumento? deixa como me deu o Sim. espaço. Me deu o Ok. espaço a ele. Ah, Ele tem que vir muito aqui. Precisa aprender. Ok. E aqui ele vai ficar totalmente conformado naquilo que são dúvidas. Eu disse, a confusão de chamar Jesus, que é profeta, no João 7, 44, 52 explica isso. Outros chamavam ele de profeta, outros chamavam ele de Messias. Eu disse, mas eu disse também nesse versículo, é por isso que Jesus perguntou aos apóstolos, vocês me chamam que sou quem? Porque havia essa confusão toda. Para nós, Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.